O problema é o seguinte, que, eu vou ser sincero, me interessava menos a letra, entende? Me interessava mais o corpo. Eu acho que isso fica muito claro naquela configuração que eu chamei na época de superastro, em virtude de ter como referência Mick Jagger, etc., que eu achava importante. Agora, aí entra uma questão que talvez de minha formação que possa, de repente, explicar isso. Aí eu volto ao explicativo. É o fato de que eu, com 17, 18 anos, quer dizer, até um pouco antes, eu fui cineclubista e fui crítico de cinema. Mas um crítico de cinema responsável por uma... Quer dizer, responsável não é a palavra. Participante de uma revista de cinema que teve 26 números e que o Glauber Rocha me disse particularmente várias vezes, né, que ele não teria feito os filmes que ele fez se ele não tivesse lido a revista de cinema desde o seu primeiro número. Quer dizer, isso, ninguém conhece essa revista de cinema direito, entende? Mas lá estávamos nós, né, que na minha cabeça, antes de ir para a literatura, etc., eu já tinha uma cabeça teórica, mas é uma cabeça teórica feita pela técnica cinematográfica, entende? A ideia de montagem. Isso tudo eu posso provar, entende? Porque eu publicava em jornal. Por exemplo, eu traduzi um livro do André Malraux, que se chama... Traduzi e distribuí, assim, meio entre nós, etc., porque também não tinha como publicar isso. Que é a psicologia da estética do cinema. E aí, a palavra final de Malraux, depois de ele ter discorrido sobre a estética do cinema, ele tem essa frase, afinal, d'ailleurs, le cinéma est une industrie. Por outro lado, o cinema é uma indústria. Agora, isso ele deixa em aberto. Quer dizer, esse é a grande função. Eu acho que o grande trabalho que eu tentei ter é de compreender o que é também essa indústria, né, que acompanha o espetáculo. E no Superastro está muito óbvio, com parêntese, eu até pus de propósito a palavra parêntese, né, e onde eu desenvolvo isso que já me incomodava, porque o importante do cinema, em particular esse estudo do André Malraux, o importante é que ele vai também me interessar, já nessa época, porque é como a invenção do close-up, por Griffiths, se não me engano, em 1916, pelo cineasta Griffiths, né, de O Nascimento de uma Nação, a invenção do close-up vai modificar completamente, retirar completamente a narrativa do cinema da narrativa teatral. A entrada do close-up que introduz a ideia de montagem. Quer dizer, então, de repente, você tem coisas em plano americano, etc., e você tem o célebre close-up da Lillian Gish, né? E esse close-up da Lillian Gish, você é obrigado a cortar, pôr o close-up, fechar o close-up e continuar, etc. Então, a ideia de montagem ela surge exatamente com o close-up e Griffiths. E, posteriormente, você vai ter os livros de Eisenstein, Filme Forme, Filme Sense, e vai ter, finalmente, o André Bazin, que é o grande teórico que me interessa muito nessa época, o André Bazin, que é o grande teórico que vai ser importante para Glauber Rocha também, que é o grande teórico do cinema novo francês, não é? Que não é mais a montagem por planos, mas o plano sequência. Quer dizer, é aquela câmera na mão ou no braço, não é? Que acompanha o personagem durante 4, 5 minutos, que era impensável no cinema comercial norte-americano, onde você tinha o campo contra campo, ou então você tinha a montagem por close-ups e, de repente, outras coisas, etc. Quer dizer, isso tudo me interessava, tudo isso eu publiquei naquela época, entende? Então, eu vim com uma cabeça também muito, eu diria, preparada para discutir e compreender a questão do espetáculo. E compreender também que é muito diferente o espetáculo em película e o espetáculo no palco. Porque aquela arte só é resistente do ponto de vista político porque o corpo está em perigo. Como anteontem, por exemplo, o corpo do escritor Jefferson, anteontem nos jornais, né? Parece que aconteceu antes, na Bahia, esteve em perigo.
começou a receber mensagem dizendo que eu sei, inclusive, onde você mora. Entende? Isso é que é muito importante. A escolha do corpo lá não é uma escolha gratuita, entende? Não é um mero hedonismo, como no caso do Luiz Carlos Maciel, entende? É também sinal de perigo, porque você estava correndo perigo. Você estava correndo perigo em público. E, obviamente, você vê o que está por detrás da minha cabeça, é o festival de Altamont do Mick Jagger, onde realmente houve um assassinato, entende? E começaram a ver aquelas coisas. É claro que aqui no Brasil, se houvesse assassinato, seria de caráter político, de perseguição, de caráter político, etc. Entende? Então, essa escolha do corpo como lugar, né, do desbunde, para mim, é muito importante, porque o próprio espectador ele ressemantiza seu próprio corpo. Não vou dizer que ele vai querer ser igual, não é isso, é sempre a partir do jogo da diferença. Eu gosto do exemplo do Luiz Carlos Maciel, porque nos retira do universo do lesbianismo e do gay, não é? De certa maneira. Quer dizer, mesmo a dicotomia clássica religiosa, no fundo, né, do macho-fêmea, né? E, quer dizer, ela se abre, né? E, ao mesmo tempo, corre em paralela e, de repente, estrategicamente, você pode criar um entrelugar resistente. Agora, como é que você lê esse entrelugar? Quer dizer, você lê entrelugar como ele está ficando afeminado? Não é isso. Ou qualquer outras possibilidades, as possibilidades são infinitas. Você vê esse lugar como uma espécie de possibilidade de articular uma linguagem, de articular sentimentos, linguagem, etc., que sejam afins, não é? a dois comportamentos que continuam diferentes, juntos, mas separados. Entende? E essa ferramenta, quer dizer, eu dei um exemplo muito simples, ela vai se complicando cada vez mais se você entra em filosofia, etc., etc., mas é isso que me interessava, entende? É poder articular também que minha pergunta fosse responsável pela articulação de uma teoria que se inscrevesse na brecha das teorias já existentes. Entende? Quer dizer, essa foi a minha atitude. Afinal, eu dei uma longuíssima resposta para um negócio relativamente simples, que era a escrita literária de Vali Salomão e Gramiro de Matos, do Ramirão. E o Gramiro de Matos era Ramiro de Matos, né? Ele se assina Gramiro de Matos, aí de novo, um gesto, né, de homenagem a Gregório de Matos, né? Quer dizer, o G de Gregório de Matos, isso ele deixava bem claro. E que era Gramiro de Matos, o nome dele é Ramiro de Matos. Quer dizer, obviamente, o Vali, né, nós sabemos que ele se chamava também de Vali Sailor Moon, né? Quer dizer, e por aí vai. Quer dizer, essas possibilidades, essas combinatórias são muito interessantes de serem lidas, né? Eu próprio tenho um romance que se chama Stella Manhattan, né? Que é exatamente sobre isso, né? Quer dizer, sobre essas situações que têm de ser lidas de uma maneira que te indiciam para um lugar entre, para uma determinada subjetividade que é eu estou usando a palavra porque ela é bastante conveniente para o momento atual também, né? Que é resistente.